o galo o Tião e a vaca Malhada. Lenira Almeida Eck. O galo Tião, invicto campeão das rinhas de galo, deixou para trás a cidade Amanhecer Dourado por causa do seu dono e treinador, Sr. Zalim, que lhe negou comida. Revoltado, Tião o atacou e foi expulso da propriedade. A cidade perdeu a sua grande atração, e o Sr. Zalim, a sua fonte de renda. Tião partiu, ninguém sabia se estava perto ou longe dali. A ausência de Tião o transformou num mito, tanto que o prefeito mandou colocar uma estátua do campeão na praça, meio do mundo, para lembrar as suas façanhas na arena. No dia da inauguração, os fãs homenagearam o ídolo, e os protetores dos animais aproveitaram a ocasião para protestar pedindo o fim das brigas de galo. Em frente ao monumento, gritavam: "Queremos o fim das rinhas! Queremos o fim das rinhas!" Enquanto isso, em algum lugar, Tião vivia alegre na fazenda que o acolhera. O fazendeiro era um homem trabalhador. Cultivava a terra, preservava a natureza e cuidava dos animais sem sequer desconfiar que entre eles havia uma ave que valia uma fortuna. Tião, além de valente, era charmoso. Não havia galinha que não suspirasse por ele. Seus corações pulsavam num compasso apaixonado. Tião, Tião, Tião. Tião, com toda a sua valentia, rendia-se aos encantos da bela Cocó, sua fiel companheira. Ele a protegia dos possíveis ataques de alguma raposa faminta, que às vezes, rondava o galinheiro. Algum tempo depois, chegou à fazenda um pequeno caminhão. Tião quis saber do que se tratava. Foi então que se deparou com um grande animal que, ao vê-lo, sapateou, mugiu. Mu, mu. Sapateou novamente, depois ficou parado, olhando-o desconfiado. Após desembarcarem a vaca, as crianças correram para vê-la de perto. O novo animal sacudiu o rabo e mugiu. Mu. Veja, ela gostou de nós. Falaram as crianças, contentes. Quando o fazendeiro se aproximou, disseram: "Olha, pai, ela é toda malhada." E o nome ficou. Tião ficou com muito ciúme do animal recém-chegado. O fazendeiro orgulhava-se daquela bela ave que despertava o interesse e a admiração de todos, e que havia se tornado o guardião do galinheiro. Logo em seguida, Malhada foi levada para o estábulo, sempre seguida pelo olhar severo de Tião. No dia seguinte: "Olá, Dona Malhada. Sou o galo Tião, o defensor deste lugar. Desde que ajudei o patrão a expulsar a grande raposa cinza da fazenda, comando este terreiro. Venho lhe dar as boas-vindas e um conselho. Eu não como do seu capim, mas aí de você se tocar no meu milho. Não se meta no meu caminho." Certa manhã, quando Malhada pastava próximo ao galinheiro, Tião se aproximou zombeteiro, dizendo: "Olá. Comendo o seu capim fresquinho, hein?" Malhada, após responder o cumprimento, foi direto ao assunto. "Tião, o que aconteceu entre a raposa cinza e você?" Surpreso com a pergunta, Tião respondeu: "Foi uma raposa de quem eu e Cocó nos tornamos amigos. Um dia começaram a desaparecer os nossos pintinhos. Então procurei o fazendeiro e contei tudo para ele." Ao finalizar a narrativa, Tião estava emocionado. Malhada, após ouvir tudo, comentou: "Isto daria uma bela história, cujo título poderia ser O Galo, o Tião e a Dinda Raposa." Ixi, Dona Malhada, eu tenho muitos outros casos para contar. "Conhece a cozinheira da fazenda?" perguntou o Tião. "Pois bem, um dia ela resolveu me pegar. Saí correndo que nem um galo maluco, em zigue-zague. Lá pelas tantas, a velhota ficou tonta,
começou a tropeçar e caiu toda esparramada. Com muita raiva começou a gritar: seu galo maldito! Se te pego, te coloco no tacho, só pra me vingar. Para enraivecê-la ainda mais, comecei a cantar. Malhada começou a rir ao imaginar a cena. Tião, que era muito invocado, não gostou da risada. Você ri porque não foi com você. A vida dos galos vale menos do que a de um pássaro. Também vou rir quando o fazendeiro carnear um animal grande como você. E tomara que não demore muito. E saiu dali, furioso. A sós, Tião lembrou do dia em que pegaram o velho galo a manso, que horas depois, estava de pernas para cima dentro de uma panela, enquanto no prado, centenas de reses pastavam tranquilas. A partir daquele dia, Tião jurou para si mesmo que, antes de uma ave ir para o abate, iria uma res. Não importava qual. Como não simpatizava com Malhada, até preferia que fosse ela. Então passou a persegui-la. Certa manhã, ao encontrá-la, disse-lhe: Malhada, o patrão vai dar uma grande festa, e adivinhe quem vai ser carneada? Você mesma. Que gostoso é este leite! Malhada percebeu que Tião estava lhe armando alguma cilada. Deitada, olhou para ele e, muito tranquila, respondeu: enquanto eu der leite, o patrão não fará nada contra mim. Quanto a você, aconselho a se cuidar. Furioso, Tião gritou: eu não acredito que você não ama a própria vida. Malhada levantou-se, saboreou uma porção de capim e, sem encará-lo, disse: é por amar a minha vida que vou esperar para ver a festa começar, e reze para que não sirva um galo ou galinha ao molho pardo. Tião, ao perceber que o seu plano falhara, voou em direção à Malhada, bicando-a muitas vezes. A vaca tentava se defender desferindo alguns coices, mas era em vão. Tião era muito mais rápido. Um peão que passava por ali correu para ver o que estava acontecendo. Logo em seguida, apareceu um outro, trazendo uma rede. Ao vê-lo, Tião acertou-lhe uma bicada tão forte no braço que o homem se contorceu de dor. Satisfeita a sua ira, Tião aproveitou a confusão para escapar. Todos ficaram pasmos com a ferocidade daquela ave. Foi um procura daqui, outro procura dali, e nada. Depois de certo tempo, voltaram às suas funções. O resto do dia os comentários foram sobre a briga entre o galo e a vaca. O fazendeiro e sua mulher, ambos veterinários, cuidaram dos ferimentos da vaca Malhada, que parecia tranquila, apesar das bicadas. Quando as coisas acalmaram, Tião voltou. O fazendeiro não deu maior importância ao fato. Quando estavam retornando para a sede da fazenda, eis que surge uma onça pintada. O animal parecia faminto e assustado. Suas patas eram grandes, com garras afiadas e um bocão com dentes enormes. O fazendeiro ficou parado. As crianças, assustadas, abraçaram-se. A vaca Malhada e Cocó conseguiram correr. O grande felino se aproximava cada vez mais de Tião e de seu dono, que pressentiu o perigo. Nesse momento, Tião lembrou de Cocó e da briga que tivera com Malhada e até prometeu a si mesmo que, se escapasse com vida, esta seria a dinda dos seus futuros pintinhos. Enquanto pensava, a onça deu-lhe uma patada. Para fugir dos golpes, Tião voou de um lado para o outro, como um acrobata. Lá pelas tantas, o animal invasor foi dando sinais de cansaço. Então, com a maestria dos campeões, Tião partiu para o ataque. E bica daqui, bica dali, bica acolá, até que a onça pintada Plofit tombou sob o olhar de espanto do fazendeiro e das crianças. Tião, ao ver a adversária caída, afastou-se para contemplá-la. Quando os peões chegaram, tudo já havia terminado. Depois de amarrada,
a onça pintada foi levada ao zoológico, de onde havia fugido há alguns dias. O fazendeiro recebeu uma recompensa pela sua captura. Tião, olhando para Malhada, disse: "E aí, companheira, que tal perdoar este galo nervoso e encrenqueiro?" Malhada, cuja mansidão todos admiravam, respondeu: "Ó, Tião! Seu ato de bravura pagou qualquer mal que tenha praticado." O galo Tião e a vaca Malhada tornaram-se amigos. E todos foram felizes.